O dia vai chegar, estou me preparando, porque antevi num livro que lhe empresto e você não aceita a verdade ali. Existe tanta gente por aí, as tantas sem se definir. A hora da balança, o peso não alcança o que deve atingir. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo ainda faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem você não conhece é quem vai conferir se você passa ou não. Esqueça o seu padrinho, pois lá não tem carta de apresentação. O que vai influir é o bem que você fez ou deixou de fazer. Existe em cada instante um livro importante e você não quer ler. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo ainda faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem sabe se o juiz não foi alvo de risos quando aqui passou, sofrendo a indiferença, pagando tributos da classe ou da cor. Quem sabe se você não vai se ver chorando, a mais tirando a dor, e implora baixinho aquela mesma ajuda que você negou. A vida é uma escola onde viver é o livre, o tempo é o professor. Aonde alguns são sábios, porém até hoje ninguém se formou. A única certeza é que o dia do certo já está pra vir. Prepare sua alma, pois na hora certa você vai ouvir o som do instrumento que não se afina ao diapasão. Virá anunciando sem segundo aviso a hora da razão. Estou me preparando, estou lhe aconselhando porque quero ir. Você se nega a ler, erroneamente crê que a vida é só aqui. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Olá, queridos amigos, muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade amiga que nos ajuda nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita esteja conosco agora e sempre, nessas ondas da internet. Eu queria agradecer aqui ao convite dos amigos da comunidade espírita Nova Era, que agora no próximo dia 25 de dezembro comemoram seus 25 anos de vida,
nosso querido José Alberto, e aproveitar também, deixar um abraço aqui para o nosso querido Celso Seara, amigo desta casa, que também aniversaria nesse dia. E é um dia especial também para todos nós, de celebração, né, de final de ano, um período de Natal, muito bom. E por esse motivo estamos aqui reunidos agora para falar a respeito da vida com Jesus. Vida com Jesus, nesse trabalho de viver em sociedade, sob os auspícios daquilo que foi o conjunto das orientações do nosso mestre. Será que é fácil? Será que é possível? Será que dá para fazer isso? O mundo, a cristofobia, enfim, todas as coisas que estão acontecendo aí nesse cenário mundial e também o nosso cenário local, por que não? Falar sobre isso, entender um pouco sobre como isso toca as nossas vidas, é o nosso objetivo aqui da nossa conversa. Para começar, nós podemos imaginar que um homem do século I teria dificuldades de entender o seu momento social. Certamente ele, um judeu daquela época, olharia para a história do seu povo e diria: meu Deus, o que aconteceu? Você nos prometeu uma herança, você nos prometeu uma sucessão, você nos prometeu uma série de dádivas, os céus se abririam para nós seríamos aqueles que iríamos popular o mundo. E no entanto agora que estamos aqui vivendo na nossa terra, na chamada Terra Prometida, nós não temos nada, temos o jugo daquele que vem nos comandar, aquele que vem nos escravizar. Nós estamos aqui na condição de escravos, nós estamos numa condição de seres subjugados, e afinal de contas, onde está a nossa hegemonia? E o desejo desse homem do século I era que aparecesse o Messias, o ungido. Na verdade, o ungido, ele não seria exatamente um homem de boas palavras, ele seria um homem de muitos atos. Ele seria talvez um soldado, ele seria talvez um homem que comandaria exércitos, que nasceria em uma casa real de grande importância. Ele não seria um irrelevante, não, ele seria um homem de importância fundamental. E por esse motivo, era aguardado que em um determinado momento da história esse homem aparecesse. Por isso, esse homem do século I talvez suportasse de uma forma mais regular todas aquelas situações, o fato dele ter que pagar os impostos para Roma, o fato dele poder eventualmente até trabalhar a sua religião era permitido, mas ele não era de todo, ele precisava contemplar uma águia dourada toda vez que ele entrava no templo, um presente de Herodes. Então, tudo isso fazia parte do cotidiano deste homem do século I. Havia uma certa liberdade, sim, claro, para um povo mantido, né, sob o jugo de um terceiro, de um outro povo. Eles até que gozavam de uma certa liberdade, mas uma liberdade limitada. Aqueles que eram da religião não podiam, por exemplo, legislar sobre a vida, eles não podiam condenar ninguém à morte, mas havia uma liberdade, né? Poderíamos dizer que tinham até alguns judeus da época que surfavam naquelas benesses concedidas pelos romanos, e com isso eles conseguiam ter uma qualidade de vida boa, né? Cidades como Séforis, cidades como Cesareia de Filipe, essas cidades eram cidades enfeitadas para poder acomodar ricos, pessoas aquinhoadas, pessoas com bom dinheiro, né, com muito dinheiro, inclusive essas castas dos negociantes judeus. Além, claro, daqueles oficiais de Roma e dos seus apaniguados. Mas o que eu queria falar para vocês é que ali havia promiscuidade, violência, havia ali ainda uma série a brutalidade, a ignorância imperavam. Esse povo tinha que conviver com as cruzes, as crucificações, com governantes corruptos, né, pessoas sanguinárias que não tinham nenhum pudor de mandar matar pessoas. Uma sociedade moralmente muito atrasada do ponto de vista de uma concepção de uma sociedade organizada. Sobretudo, uma sociedade que, teoricamente, estaria pautada por uma lei que estabelecia critérios de justiça, critérios de bom viver, critérios de uma certa fraternidade e até mesmo de amor, por que não? Então, dentro desse conjunto de lei, havia ali uma série de coisas que não correspondiam exatamente àquilo que era
o esperado, diante de um povo que possuía uma lei tão rígida, possuía costumes religiosos tão fervorosos. Não era de se esperar que ainda se praticassem coisas que ordinariamente estavam se praticando ali, embora estejamos falando de 2000 anos atrás. Mas vamos pensar a respeito do espírito do tempo, né, do Zeitgeist desse momento, e vamos ver que realmente existe aí uma situação que é um povo ainda em processo de elaboração de processos morais, de desenvolvimento ético, essas coisas. Pô, mas esse homem do século I, ele fazia indagações. Com a chegada de Jesus, surgiu um alento, né? Porque Jesus trouxe uma proposta que não era exatamente uma proposta disruptiva em relação àquilo que era o movimento vigente, mas era uma proposta diferente. Ele fazia algumas adaptações na questão da lei, sobretudo em dois aspectos, na verdade em três aspectos que eu gostaria aqui de deixar claro. Primeiro, uma repaginada na questão, né, de Deus. Deus foi repaginado do ponto de vista da concepção divina. O Deus dos exércitos vira um pai amoroso. Aquele que era um Deus etnocentrado, ele agora é um Deus do Oriente e do Ocidente. Ou seja, ele inclui os gentios. Não era exatamente a proposta inicial de Jesus. É um ciclo mais, uma segunda fase, vamos dizer assim, da sua pregação, inclui esse outro povo que no começo ele era um tanto quanto excluído. Não é de se estranhar, porque Jesus também era um judeu do século I. E é preciso imaginar que a sua cultura, como homem, tinha as suas questões também, que ele precisava elaborar. Por que não? Uma coisa que a gente tem que começar a pensar é a possibilidade de Jesus ter sido um homem encarnado, com todas as questões inerentes a um homem. O fato de Jesus ter um espírito puro, ou ser um espírito puro, não dá a ele a prerrogativa de ser maior do que certas limitações do próprio corpo. O corpo também, o psiquismo humano, ele tem os seus comandos e os seus imperativos. Portanto, o que ele, enquanto Yeshua, aprendeu, o que ele cultuou como valor e etc., prevalece nas suas ações, naquilo que ele vai cotidianamente expressar, sem nenhum demérito da sua pessoa, nem nenhuma diminuição do seu trabalho. Apenas considerar Jesus um ser humano. Então ele, se for observar a proposta do seu evangelho, vê-se que há uma proposta que no começo é para as ovelhas perdidas de Israel e num segundo momento para o povo do Ocidente e do Oriente, para todos, indistintamente. Uma mensagem que Paulo vai captar e vai desenvolver belíssimamente com o seu trabalho de expansão das fronteiras do cristianismo, trazendo esse cristianismo para o mundo, sobretudo inicialmente na população dos gentios, que inclui todos aqueles que não eram daquela geração ou daquela etnia, daquela raça. Então, com isso, houve um aumento, uma ampliação nas fronteiras e, consequentemente, uma divulgação ampla e mundial a respeito dessa nova mensagem. Então, a primeira coisa era Deus, não é? Era essa mensagem que não era centrada, era uma mensagem ampla. E existe uma outra questão, que é a questão da hipocrisia. Jesus não aceitava, hipótese alguma, que se falasse uma coisa e se vivesse outra. A mensagem de Jesus não estava encaixada naquela ideia das ruas largas, das esquinas das ruas largas, daqueles que, a pretexto de grandes orações, devoram as casas das viúvas. Não era essa a proposta de Jesus. A proposta de Jesus era que houvesse uma condição de compatibilidade entre o ser presente, o ser que se apresentava, que se realizava, e aquilo que ele dizia. O que dizia radicava na sua essência, na sua vivência, na sua experiência cotidiana, pessoal. Então ele era aquilo que dizia que era bom ser. Então havia uma coerência entre os princípios de mentalização e ação, e essa era uma proposta de Jesus. Então Jesus trabalhava com a amplitude em termos de raça, trabalhava com Deus, no sentido de ser um Deus de inclusão e um Deus de amor, trabalhava com a ideia da não hipocrisia. Então esses princípios fundamentam as prédicas e todo o trabalho de Jesus em todos os momentos em que ele se apresenta à humanidade e em todas as histórias que estão contadas sobre ele. Se nós formos observar, o tempo inteiro ele está chamando
aos seus discípulos para uma responsabilidade de viverem, quer seja na fé ou quer seja na essência amorosa, na prática, na disseminação daqueles conhecimentos. E também ele estava chamando os seus discípulos para fazer uma vida real, no sentido da oração, no sentido da entrega, no sentido da unidade, que isso aí realmente é uma coisa que está permeando todo o discurso de Jesus, tá certo? Então, esses pressupostos, né, davam uma condição de um algo novo, ou seja, no momento que Jesus surge, Jesus traz uma proposta nova, portanto a humanidade agora consegue viver sob a égide de uma nova lei, sob a égide de um novo patamar evolutivo que foi com a chegada de Jesus aí considerada uma segunda revelação. Nesse momento dessa segunda revelação, esse homem do judeu do século I, ele talvez estivesse um tanto quanto confuso, porque esse Messias que apareceu, ele não era um soldado. Esse Messias também, ele havia sido morto de uma forma cruel e de uma maneira, digamos assim, humilhante. Porque você ser pendurado, segundo o Deuteronômio, é um crime de proscrição. Então, na verdade, Deus não poderia ter um proscrito como seu mensageiro. Essa era a mensagem que ainda em alguns casos pessoas pensam assim até hoje. Ou seja, se Jesus era o Filho de Deus, porque foi crucificado, né? Então aí começam as digressões teológicas a respeito de ser um avatar que ficava em cima da cruz, olhando de repente, não era um corpo, era um espectro. O homem achou que matou uma pessoa, mas matou apenas um corpo fluídico. É umas coisas assim que o povo inventa para poder justificar as teses que se criaram a respeito de Jesus, né? Então, o que acontece do paralelo do primeiro homem, do homem do século I com o homem do século XXI? É que esse homem do século XXI, ele também faz uma análise histórica e ele vai olhar todo esse acervo que se foi distribuído por Jesus, que já vinha desde os tempos antigos dos profetas, de Moisés, lá atrás ainda, e também outras culturas que desenvolveram, até antes de Moisés e tudo, desenvolveram aspectos espirituais que trouxeram muitas informações ao homem a respeito do significado da vida. Estou falando aí do budismo, estou falando do hinduísmo, estou falando de uma série de religiões que estão no mundo e que estão até mais longas, mais longevas do que o próprio cristianismo e as suas os seus antepassados históricos, e que, no entanto, esse homem do século XXI olha para o século XXI e vê ainda o quê? A barbárie, vê pessoas se juntarem em bando para destruir uma cidade, vê a corrupção em todo canto, vê a concupiscência, vê, de certa forma, a justiça se transformar em um instrumento de justiçamento e não um instrumento de justeza, né? Aí estamos falando da questão da justiça ser usada como vingança, da justiça ser usada como instrumento de manipulação, de corrupção também. Nós vemos alguns aspectos da sociedade de 2000 anos posterior a esse século I. Nós estamos vendo uma sociedade que ainda, de uma maneira sofisticada, mas ainda pratica atos muito semelhantes àqueles que eram praticados pelos ancestrais lá atrás. Então, a pergunta do homem do século I a primeira pergunta é: com tantos ensinamentos que nós recebemos dos nossos pais, dos pais da nossa nação, por que nós somos assim? A pergunta que o homem do século XXI faz, com todos os ensinamentos do cristianismo, com todos os ensinamentos das religiões e das doutrinas que existem pelo mundo, com toda a orientação espiritual que existe, aí se esse homem for aqui do Ocidente, mais das Américas, aqui da América do Sul, ele vai poder dizer isso. Se ele foi um homem que teve a oportunidade de conhecer, por exemplo, o Espiritismo, o que justifica a humanidade ainda ser como é? A pergunta é uma pergunta pertinente. A resposta talvez seja uma resposta que muitas pessoas não gostem, mas talvez exista realmente uma culpa naqueles que tentaram endeusar a mensagem muito mais do que entendê-la e vivê-la. E por outro motivo,
e dessa mesma forma, ou de outro lado, por um outro lado, melhor dizendo, esse endeusamento da mensagem criou um ceticismo que é como se você prometesse algo que você não consegue entregar. Sobretudo hoje, quando a gente vê o aviltamento dessa mensagem sendo transformada em uma mera e pequena teologia da prosperidade, onde a gente vê Jesus, Deus, etc., sendo usado como mercado, como instrumento de obtenção de riquezas materiais. Aí é que a gente vê realmente a grande complicação, a gente vê a grande dificuldade que nós tivemos lá atrás e que estamos tendo hoje. Continuamos nos afastando dos pressupostos de valor que mudam a cabeça do homem e, consequentemente, conduzem a sociedade para um patamar mais elevado. Isso é o que está vigindo, é o que vigia, e antes desse homem do século I, que vigia também. Ou seja, a ignorância existe no mundo, impera no mundo, e as questões que estão sendo colocadas estão sendo ignoradas, quer seja por pressupostos materiais ou materialistas, quer seja porque a sociedade do século XXI é uma sociedade tecnológica, eminentemente material, e que é também hedônica, em função justamente de uma superutilização do cérebro. É preciso que as mensagens que nos sejam passadas sejam de forma tão contundentes que elas sejam ou encontrem espaços na nossa preferência. Eu estou me referindo aqui, por exemplo, a uma propaganda de cerveja, uma propaganda de qualquer coisa, de carro, que tem uma mulher bonita. Nessa situação, você vai ver logo uma mulher bonita como um chamariz, agora também um homem, né, que é utilizado comumente nas propagandas, um chamariz para que pessoas que desejem corpos daquele jeito se identifiquem com aquela marca. Isso é uma maneira de abrir espaço na mente das pessoas que já estão com suas mentes super, hiper, mega utilizadas. Então, a sociedade hedônica, ela tem algumas características. Por exemplo, é uma sociedade que inclusive ela é parecida com a sociedade de Roma do século II, do século III, uma sociedade que o hedonismo imperava, que hoje também nós temos situações muito parecidas. E essa sociedade, segundo Erich Fromm, é uma sociedade de coisificação das pessoas, aonde os corpos são os instrumentos de valoração do ser e o indivíduo passa a ser apenas carne desejável. E aí vai-se para a academia, toma-se anabolizante que é utilizado normalmente em cavalos para poder fazer o quê? Ficar com pernas grossas, corpos torneados, apolíneos ou vivendo como se fossem Afrodites as mulheres e Zeus, Hermes os homens. Esses corpos eles estão sendo torneados porque as pessoas vazias de si mesmas necessitam da atratividade como instrumento de serem amados. Ou seja, no fundo, o sentimento de pertencimento, o sentimento de desejo de ser está agora sendo colocado justamente em função desse espaço de convivência de um ser com o outro, a necessidade de ser notado de qualquer modo. Então, quando o indivíduo não tem esses apetrechos, o que é que ele faz? Ele se tatua, ele bota piercing, ele pinta o cabelo, ele bota um olho diferente. Há alguma coisa que caracterize ele de forma individual. Os seus atributos de persona não são capazes de fazer esse papel, então ele se utiliza desses instrumentos inconscientemente, claro, sempre a título de adereço, a título de tornar meu corpo mais sedutor, mais agressivo. Mas Paulo, eu faço isso para mim. Tá bom, você faz para você, mas quando alguém chega na rua, quando você vai na rua, que você expõe sua tatuagem, você bota uma roupa mais assim, mostrando as partes do seu corpo que são mais evidentes, é claro que ali também há um objetivo de dizer, não só para as pessoas do seu sexo, mas de outros também, que você é um ser geneticamente aquinhoado, que você tem valores físicos que são importantes e que você se sente bem em se sentindo admirado ou admirada publicamente. Então isso é da sociedade hedônica, é uma característica. Com isso você tem uma redução do tamanho do ser. O ser fica apequenado diante disso. Ele fica apequenado diante dessa necessidade da superexposição física e com isso ele torna-se um objeto e não mais um ser que interage, que divide, que colabora,
que faz sinergias emocionais, ele agora é uma pessoa que vive nesse escambo emocional. Eu te amo, me ame, por favor, me ame, continua me amando, não me abandone, por favor, não me abandone. E isso faz com que muitas pessoas sofram, há os casamentos que se desfazem, as famílias que se destroem, as pessoas que vão pulando de relações em relações, pessoas que não conseguem ter uma relação mais longeva por conta justamente dessas dificuldades encontradas com as pessoas que estão nesse mundo. Quando você saca uma pessoa desse universo que tenha um pensamento diferente, que vive, essas pessoas normalmente são mais isoladas, elas vivem num certo mundo, precisam criar um gueto específico para poder se sentirem também pertencidas ou pertencentes, porque essas pessoas, a necessidade de pertencer é intrínseca à natureza humana. Então isso faz com que a gente realmente viva nesse mundo de uma forma que há uma necessidade do outro, não no sentido da completação espiritual, mas no sentido da completação física e psíquica naquilo que muitas vezes é negativo. Então, esse mundo de hoje leva a situações curiosas. Por exemplo, no Japão, saiu uma estatística recente que nós tivemos mais pessoas que tiraram suas próprias vidas do que pessoas mortas com doenças como, por exemplo, o Covid-19. Nós temos 800 a 900 mil pessoas todos os anos que tiram suas vidas em suicídio, independentemente de crise econômica, independentemente de pandemias, independente de qualquer coisa. É um número que já vem se alastrando, já vem se mostrando, já faz alguns anos. É um número bastante alto, é 1 milhão de pessoas por ano, e isso não tem vacina, isso não tem isolamento social, isso não tem nada, absolutamente nada, que possa impedir essa situação, a não ser o preenchimento dos vazios existenciais humanos. Se nós pensamos que o vazio existencial humano é uma crise do século XXI, pode esquecer, porque podemos lembrar dos livros de Leon Denis, que no início do século XX já falam dessa mesma temática do suicídio, dizendo que é uma verdadeira calamidade no início do século XX. Depois nós vamos ver Rolomei, em um livro que ele escreve na década de 50, Um Homem em Busca de Si Mesmo, quando ele fala que na década de 20 o grande problema da humanidade já era o vazio existencial. Então, o vazio existencial não é da sociedade pós-moderna, é uma sociedade que tem como característica, sobretudo, a ausência de valores importantes e da construção de fundamentos espirituais que deem ao homem a ciência sobre a sua realidade, sobre aquilo que ele vive e o que ele deve expressar-se como vida. Então, podemos dizer que o século XX foi um século onde o homem ousou superar Deus em termos de tecnologia e em termos de independência, tornar-se independente de Deus. O seu movimento não é de todo errado, porque ele estava se liberando do Deus da teologia tradicional. Mas o seu erro total, ou seja, o seu erro equívoco total, foi jogar a água fora da bacia com o neném dentro. Ou seja, ao afastar-se do Deus teológico, ele também afastou-se do Deus na natureza, do Deus da natureza. O Deus é imanente a ele, o Deus que lhe traz fundamentação existencial, o Deus que lhe traz substratos existenciais, o Deus que lhe fundamenta, o Deus que lhe estrutura, ele abandonou também da mesma forma. Como é que não tem vazio existencial? Claro que tem. Então, não estamos falando daquele ensinamento das igrejas, estamos falando do ensinamento da natureza, que diz que todo ser, assim os espíritos vieram dizer, todo ser traz em si, desde que tenha dentro da sua consciência as leis divinas, ele traz em si o ímpeto de ir em direção a Deus. Ele vai, independente da forma, buscando de diversas maneiras, ele vai em direção a Deus. E aí o Espiritismo, claro, ele veio dessa época de transição, ele veio apresentar esse tipo de situação, mostra isso claramente quando ele diz que o materialismo é a grande chaga, que o egoísmo é a fonte de todos os nossos vícios, e que a caridade, que a bondade, que a humildade, que o amor, né? Lázaro tem um texto no Evangelho segundo o Espiritismo que ele diz que o amor que substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ele fala da unidade de uma forma muito linda. Ele diz assim: o amor não é esse amor do senso comum, é o amor que substitui a personalidade pela fusão dos seres. Esse amor
que é derivado de um ensinamento, é derivado de uma possibilidade existencial, esse amor não é considerado na sociedade, nem da sociedade moderna, nem na sociedade vitoriana, nem na sociedade pós-moderna, porque ele simplesmente foi abandonado em nome da razão. A razão vai assumir um papel de explicar a natureza e, consequentemente, afastar o homem de Deus. Então, ao abandonar as igrejas em direção ao agnosticismo, ao ateísmo e a outras doutrinas mais céticas, o homem terminou virando as costas para sua própria natureza. E com isso ele encontrou um abismo dentro de si mesmo, porque as respostas que ele precisa não estão no seu cognitivo. As respostas que ele precisa não estão no comércio das carnes humanas, não está no hedonismo, não está no reconhecimento superficial das suas qualidades ou pseudo-qualidades sociais. Está na essência do ser e na descoberta da luz que existe dentro de cada um de nós. Por isso é que, quando na questão 625, Allan Kardec pergunta qual o espírito mais perfeito que já pisou na face da Terra, nós temos que encontrar aí o que seria exatamente um conceito de perfeição que pudesse levar Jesus a essa categoria em detrimento de outros que poderiam também estar nesse mesmo lugar. Então Jesus, conforme assim nós podemos depreender da sua mensagem, Jesus não é um profeta horizontal, nem muito menos um profeta vertical. Deixa eu explicar. O profeta vertical é aquele que trabalha exclusivamente na verticalidade de olhos fechados em uma gruta. Ele é um canal de sinergia ou de sintonia com as energias cósmicas. Ele está só ali, olhando para cima, né, vivendo nessa relação muito sua. O horizontal, ele vive apenas na questão da relação das pessoas. Todos são importantes, o vertical é importante, o horizontal também. Jesus tem uma característica que ele tanto tem uma conexão vertical profunda, quanto ele tem uma conexão horizontal também muito interessante. O trabalho de Jesus foi eminentemente horizontal, na medida que incluía pessoas do seu entorno, e eminentemente também, né, de forma também importante, vertical, na medida em que ele trazia na sua expressão de ação a própria existência do Pai. Então Deus em ação no mundo, ele dizia, eu sou o Pai em ação no mundo, porque ele dizia, as obras que faço não são minhas. Quem me vê, vê o Pai. Quem contempla as minhas obras, contempla as obras do meu Pai. Então, quando alguém via ele fazer algum prodígio, ele dizia assim, vai lá e mostre para essa pessoa, para ele vendo que você passou por isso, acredite naquilo que o Pai é capaz de fazer. Então, Jesus, ele se despessoalizava, né? Tornava-se um ente em conexão com o divino, um agente de expressão de Deus na Terra. Aí é um conceito que não está amplamente colocado aí na questão da teologia, está, claro, nos grandes iniciados, sem dúvida nenhuma que eles tinham o domínio disso. Mas a leitura tradicional, terra-terra, superficial que nós fazemos dos textos evangélicos e também das mensagens de Jesus não nos levam a esse tipo de conjectura, dessa questão da unidade. Nos levam à ideia de um ser mágico que fazia milagres e que resolvia problemas. Então, Jesus que eu estou falando aqui é um Jesus que trouxe uma mensagem de libertação, uma mensagem verdadeira, porque ela está presa, exarada nos conhecimentos universais. Se você pegar Hermes, se você pegar os antigos, Buda e etc., você vai encontrar os mesmos aparatos verbais e ideológicos de Jesus ali. Não tem coisas diferentes. Até porque nós teríamos que imaginar naturezas diferentes para que cada um tivesse o espaço da sua revelação. Em particular, cada um trouxe um aspecto mais relevante do seu povo, da sua natureza, da sua etnia, mas, no geral, eles são todos comuns e Jesus era um síntese, simples, porque ele trouxe mensagens para pessoas ignorantes, pessoas do povo, pessoas que não eram letradas, pessoas que eram pessoas comuns como nós. Então, Jesus faz isso. Porém, a mensagem que ele traz, no tempo que ele traz, é uma mensagem que está cifrada em códigos que tem uma pedagogia de expressões reais, carregando conteúdos espirituais subliminares. Então, uma parábola, por exemplo, ela pode ser interpretada hoje à luz da sociedade pós-moderna sem problema algum, porque existe a subjetividade das interpretações trazidas no espírito do tempo moderno. É possível interpretar uma parábola hoje.
não necessariamente no pensamento do homem do século I, mas no pensamento do homem do século XXI. Isso não era uma coisa que poderia se depreender de uma forma natural que o homem do século I tivesse facilidade de assimilar tudo isso. Então Jesus não escondia isso. Ele dizia: a minha mensagem, vocês aproveitem enquanto eu estou aqui, que eu possa explicar para vocês, porque esses que estão aí fora, eles vão ouvir e não vão entender. Eles vão ver e não vão enxergar. Porque vai estar nos olhos dele, eles vão achar que é uma história de carochinha e não vão acontecer. Então ele traz mensagens que são mensagens libertadoras, importantes para o nosso tempo, e que nós podemos começar a imaginar o seguinte: viver como Jesus, ou viver com Jesus, não seria necessariamente ter uma vida pautada em princípios moralistas, por exemplo. Eu tenho que andar com a Bíblia debaixo do braço, eu estou vivendo com Jesus. Eu vou botar a Bíblia debaixo do braço, vou vestir um paletó, vou vestir um vestido legal, ou então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou tomar um banho de piscina, ou eu simplesmente vou para um templo, ou vou para uma igreja, ou eu vou para um centro espírita. Qualquer coisa, eu vou botar debaixo do braço um livro, vou assumir um papel e vou ali cumprir o meu papel de ser um seguidor de Jesus. Não é isso que eu estou falando. Decididamente não é isso. Eu estou dizendo que seguir Jesus é prestar atenção no que ele disse e tentar viver um pouco mais sobre essa égide. Por que não dá para viver? Hoje muitas pessoas dizem: não dá para viver. Não dá para viver porque nós queremos que a imagem correspondente daquela pessoa que vive por Jesus é uma pessoa que, meu Deus, é um quadro pintado. Você viu um, você viu outro, você viu outro, você viu outro. Isso uma espécie de pasteurização comportamental do ser humano, que não dá, né? Somos pessoas em estágios evolutivos diferentes e, portanto, nós temos condições diferentes de expressão da nossa realidade espiritual, sobretudo quando falamos de um ente tão elevado. Então, o que nós podemos imaginar que seria viver com Jesus? Bom, a primeira coisa que Jesus dizia, né, já falei aqui, é que não é hipocrisia. Não é hipocrisia. Ou seja, você, para viver em conformidade com o pensamento de Jesus, precisa pensar que ou é a verdade ou não é, né? A verdade não interessa. E ele dizia assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso também tem conteúdos que podem ser interpretados à luz da psicologia profunda, porque que verdade é essa que Jesus está dizendo? É uma verdade única que não vai ter modificação, que é uma verdade que é uma lei, que essa daí é imutável, etc. Talvez não seja isso. Talvez a verdade que liberta seja a pessoa compreender a essência da vida, e em compreendendo a essência da vida e se encaixando nesse modelo de essência da vida, estado em evolução, ele sinta-se liberto. Por exemplo, imagine que um espírito, um ser humano sabe que é um espírito imortal em estado evolutivo e que vive o seu estado necessário de ignorância nesse momento. Bom, primeira coisa que ele vai fazer, ele vai entender que os erros que ele comete é porque o seu estágio evolutivo permitem isso. Jesus dizia assim: há que vir os escândalos, mas ai daqueles por quem os escândalos vêm. Então não é simples, você vai mostrar para o mundo e para você mesmo uma certa ignorância e vai sofrer os efeitos disso. Essa lei de causa e efeito, ela faz parte do processo de desenvolvimento humano. Nós aprendemos pelos conflitos, nós aprendemos pelas nossas diferenças. Então eu vou para um determinado lugar, chego lá, encontro uma resistência, eu volto. Eu vou para outro lugar, encontro resistência, eu volto. Eu vou para outro lugar, encontro resistência, eu volto. Então eu vou aprendendo com essas resistências. É como dentro da lei de harmonia, que a gente vai ver ele repetir um princípio hermético de tudo que você liga em cima, você liga embaixo. O princípio da harmonia é quando você sai da harmonia, a harmonia lhe puxa para o eixo harmônico. E essa volta é feita através de um efeito, uma causa, um efeito, uma causa, um efeito, para a centralidade harmônica. Você pode sair para um lado da centralidade harmônica e voltar para outro lado oposto da centralidade harmônica, mas você sempre terá uma força de um lado e de outro lhe empurrando para a centralidade harmônica. Isso está no Evangelho. Então a gente tem que entender que a primeira coisa que nós temos que fazer é descobrir quem nós somos, o que nós somos. Que tipo de natureza eu carrego ainda dentro de mim? Quais são as minhas pulsões? Quais são as minhas tendências? O que me puxa para um lado, o que me puxa para o outro? O que me tira da harmonia? O que me desequilibra? Isso para mim é lição importante, porque ele diz uma coisa antes de você ir para o altar fazer uma oferta.
pare e pense se você tem algo contra alguém. Vá, resolva seu problema e depois você volta para fazer sua oferta. Então, não pode se imaginar que nós estamos falando de formas, porque lá no Evangelho você vai ver Jesus dizendo que o reino dos céus não se apresentará por manifestações exteriores. Isso é uma questão que está lá no Evangelho e a gente tem que entender. Não são as manifestações exteriores que vão assegurar o reino do céu, mas sim a natureza interna do ser, que o conduzirá em direção a esse lugar maravilhoso, que é o lugar da plenitude da alma, que a gente costuma chamar de reino celeste. Então, esse movimento de alma é o primeiro ponto importante. Como é que eu faço isso? Autoconhecimento. Não existe uma outra forma de conhecer-se sem desenvolver uma ação de conhecer aquele que sou eu. Então, como é que eu vou me conhecer? Uma dica importante, que vem também da psicologia, é preste atenção no que os outros provocam em você. Aquilo que você sente em relação ao outro, muitas vezes é uma coisa que está dentro, desequilibrado, que ainda não foi equalizado lá dentro e que precisa expressar-se de alguma forma para poder ganhar verdade. E essa verdade sempre é libertadora, não é? A gente sempre tem aquela sensação de alívio quando a gente se livra daquele nó na garganta, aquele peso. É uma maneira da gente ir construindo uma tendência de volta para o eixo harmônico. Podemos errar, né, e passar do ponto, mas a gente vai voltar de novo. E é por isso que a gente volta aqui tantas vezes na encarnação, porque são muitas possibilidades, são muitos eixos de desenvolvimento e, portanto, temos muitas dinâmicas que precisamos empreender para poder fazer esse nossa volta, eixo harmônico, tá certo? Então isso é uma coisa que está no Evangelho, por exemplo, pouquíssimo praticado, porque o que a gente pede que as pessoas tenham é conduta cristã. E quando nós precisamos imaginar que as pessoas têm que ter direcionamento ao Cristo, é uma coisa diferente. O direcionamento ao Cristo é uma pessoa que obstinadamente busca, de maneira devotada, de maneira persistente, a pessoa abnegada, ela busca a sua melhoria. O verdadeiro espírita é reconhecido pelo esforço que emprega para domar suas más inclinações. Não é o verdadeiro espírita aquele que emprega esforços para ocultar as suas más inclinações ou mostrar vantagens ou virtudes já adquiridas. Não é isso que está lá. É domar as suas más inclinações por insistência e persistência. O sujeito identifica que tem uma determinada questão e ele vai ao encontro dessa questão para poder entender as causas e resolver de uma forma definitiva. Então isso é algo que nós podemos imaginar que é bem diferente de você atender a um padrão comportamental estereotipado, né, moralista que se estabelece na sociedade. Esse é o primeiro ponto. Com isso, nós trazemos consequências de agremiações que sejam favoráveis ao autoconhecimento. Então, nossas casas espíritas, por exemplo, estou falando aqui de espiritismo, quem quiser falar da sua própria casa pode falar em outras religiões. Mas no caso do espiritismo, nós precisamos estar atentos, porque já que isso é uma coisa que tanto está sendo conclamada pelos espíritos superiores, quanto também está sendo apresentada pelo próprio Evangelho, e nós nos consideramos um braço cristão, então, se isso é verdade, nós precisamos desenvolver práticas internas na nossa casa espírita de acolhimento das pessoas que estão em processo de descoberta do seu eu interior. Isso é fundamental, gente. É diferente de outros lugares. Isso não é uma pessoa fazer só oração. Não é uma pessoa tomar um passo, uma água frutificada, passar por uma cirurgia espiritual, um aconselhamento espiritual. Isso é importante, está lá, tem todas essas ferramentas. Mas tem outras ferramentas humanas de acolhimento. A pessoa tem que se sentir com um espaço de dizer: eu preciso falar com alguém, eu tenho que ter uma escuta sensível, eu tenho que ter um atendimento fraterno, uma orientação segura, para que eu possa sair desse lugar para outro lugar de uma forma estável, uma forma assistida, sem tantos percalços, sem tantas dificuldades. Então isso é uma coisa que a gente precisa pensar de que maneira nós vamos executar, dentro das nossas particularidades, respeitando as idiosincrasias e as características de cada um dos ambientes, claro. A outra questão que nós podemos fazer em relação a isso é naquilo que tange ao outro.
Porque o outro é a grande fonte das minhas decepções. Porque é o outro que me machuca, é o outro que me magoa, é o outro que me fere, é o outro que não me entende, é o outro que é violento. O outro tem muitos atributos que, tirando essa primeira questão que eu já falei, né, das minhas projeções, algumas pessoas realmente têm as suas características e as suas particularidades. Então, essas pessoas e essas particularidades, elas precisam ser compreendidas como estágios evolutivos. Não é um julgamento de rótulos, porque rótulos são pobres. Se você diz uma pessoa, esse homem é um sequestrador, isso é um rótulo paupérrimo, porque você está fazendo um rótulo de uma situação temporária de um espírito. Aquele espírito está na sua fase sequestradora. Mas lá na frente ele não será mais sequestrador. Bom, o que nós vamos fazer com o sequestrador agora? Aí a sociedade, que está cheia de sequestradores, está cheia do vilipêndio, o que a sociedade faz? Cria leis, institutos que punem aqueles que transgridem essas leis. Isso ainda está no nosso estado evolutivo também. Ou seja, a justiça humana está no seu estágio evolutivo de justiça humana. Então, como é que a gente vê isso? Bom, o fato de alguém ser um sequestrador e eu eventualmente dizer ele está na condição temporária de sequestrador, a pergunta que não quer calar é: eu posso fazer alguma coisa para ajudar esse indivíduo a sair dessa condição para outra condição? É uma pergunta que a gente pode fazer. Eu não sou juiz, eu não sou delegado, eu não sou policial, eu não tenho que julgar ninguém. O meu papel de julgar não é nesse cenário. O meu papel de julgar é julgar uma situação temporária, lamentar pela ocorrência do fato pelo irmão e tentar, de uma maneira X ou Y, ver de que forma posso ajudá-lo. Quer seja através de um conselho, quer seja através de um amparo, quer seja através de uma orientação ou, em último estágio, preces, que possam ser preces intercessórias, que possam ocorrer na sequência do tempo e, de repente, melhorar a condição espiritual daquela pessoa. Quem sabe um dia aquela pessoa desperta, né? A gente tem que lembrar de Santa Mônica. Santa Mônica orou pelo seu filho durante 30 anos para que ele se convertesse, tivesse uma vida diferente, porque, como uma pessoa do século XXI, Agostinho, ele era um homem do século III, né? E ele é do 3 para 4, e ele era um homem que tinha uma dificuldade, né? Uma dificuldade grande com essa questão aí da sociedade. Ele era uma pessoa do regla, da farra, né? Da farra. Então, quando Mônica orava por ele, quando Mônica pedia por ele, até um dia que ele se eclode dentro dele aquilo que eventualmente Mônica muito desejou, né? Aquela melhoria na qualidade espiritual do Agostinho foi atendida por Mônica e, portanto, nós tivemos aí uma prece intercessória que deu resultado, tá certo? Então, isso já é uma outra coisa, a gente entender os estágios evolutivos. Depois, níveis de amorosidade. Nós podemos trabalhar os nossos níveis de amorosidade. O que eu sou capaz de amar nesse instante? Eu sou capaz de amar uma pessoa até que nível? Eu sou uma pessoa que consigo amar até esse nível, reconheço esse nível. Esse nível, por exemplo, é o nível carnal. Eu não consigo passar desse nível. Eu não consigo ir para um estado abnegado. Eu não consigo ir para um estado incondicional. Então, eu consigo tentar ir além, experimentar novas formas de amorosidade, de expressão de amorosidade, que não estejam vinculadas a benefícios diretos ao meu ego, como, por exemplo, fazer algo amorosamente para alguém que eu não conheça. São testes que a gente pode fazer da alma. E ninguém imagine que um espírito que nunca exercitou isso, que nunca passou por essa experiência, que vai ter facilidade de fazer. Se você fizer experimentar de uma primeira vez e aquilo para você for natural, tenha certeza absoluta que aquilo não era uma aquisição, aquilo era apenas uma coisa que estava guardada aqui, esperando a oportunidade de se mostrar, porque aquela aquisição você já fez em outras vidas. Mas se há dificuldade, se há resistência, se ali não passa, é porque ainda está embarrando, ainda está parado, ainda está ali num ponto que não é um ponto legal para você poder caminhar. Então, viver a amorosidade expandida, conforme assim Jesus dizia.
Ele falava uma coisa que ajuda nesse aspecto, que é, de novo, aquela compreensão do divino dedicada à questão da amorosidade e expansão. Ele dizia: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com todo o seu espírito, e ao próximo como a si mesmo. Observe que mensagem de profundidade tamanha essa que Jesus nos traz, que é Deus no seu reconhecimento imanente e transcendente. Então nós vamos pensar que nesse caso especificamente, nós estamos falando aqui de Spinoza, nós estamos falando aqui de Agostinho, nós estamos falando de São Tomás de Aquino, nós estamos falando aqui de outros, né? Espírita Camille Flammarion, que também fala a mesma coisa. Nós podemos falar sobre Leon Denis, nós podemos falar até sobre Allan Kardec. A ideia do Deus transcendente e do Deus imanente é algo, mas é muito. Eu não vou nem falar isso muito, porque a gente pode fazer um seminário sobre isso, a gente pode fazer uma palestra sobre isso, especificamente sobre essa questão, mas eu queria dizer só que uma grandeza de Deus explica isso, que é a onipresença, né? Então, Deus é onipresente. Observe que Allan Kardec toma cuidado inicialmente em botar isso, ele usa a potência e não usa a presença, mas a presença ele vai apresentar na Gênesis depois. Mas ele vai falar, nós vamos falar sobre a onipresença. Onipresença significa dizer o indivíduo está presente, não é poder estar, porque isso é onipotência. Presença significa ele poder estar em qualquer lugar. Ou melhor, estar em qualquer lugar. Não é poder estar, é estar em qualquer lugar. Então, se ele está em qualquer lugar, não existe uma parte do meu corpo onde ele não esteja. Não existe uma parte fora de mim onde ele não esteja. Então, Deus está em todos os lugares. E em tudo. Deus está em tudo. A natureza se expressa dentro da dinâmica divina. Portanto, quando eu reconheço Deus assim, eu vejo Deus em tudo. Eu consigo ver Deus em tudo. A minha pergunta é, que aí vem um raciocínio também evangélico. Se aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu vizinho é um mentiroso, João vai dizer. Por quê? Porque como é que eu posso amar quem eu não vejo e não amar aquele que eu vejo? Então a gente vê logo aí uma situação que mostra que nós precisamos começar a expandir a nossa consciência do eu a partir de Deus. O conceito de Deus expandido me leva ao outro amorosamente, porque se eu aprender a amar este Deus imanente e transcendente, eu automaticamente já amei todas as suas expressões. Porque eu não tenho como amar um indivíduo ou uma coisa, seja lá o que for, até que seja Deus, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todo o meu espírito, e tem uma parte dele que eu não amo. Aí não estou falando da mesma coisa. Eu amar a Deus significa reconhecer Deus nas suas dinâmicas, reconhecer Deus nas suas leis, reconhecer Deus no seu movimento, reconhecer Deus nas suas expressões. E aí vai aparecer o outro como uma expressão de Deus, e eu sou capaz de amar o outro, porque eu não vejo a casca, eu vejo o cerne do ser. O cerne do ser, o Deus. O mesmo Deus que eu amo, eu vejo ali. Então eu consegui amar este cerne, eu consegui amar este Deus, apesar da casca, eu preciso avançar no conceito divino. E mais do que tudo, eu preciso avançar também na minha própria natureza, porque pode ser que eu entenda isso racionalmente, mas o coração não deixa. Na hora do coração, eu disse, tu não vai, essa parte de Deus você não vai não. E aí eu tenho que respeitar o espaço evolutivo, não só o meu, como o do outro. Porque se o outro não consegue, eu não posso cobrar dele. Porque tem coisas que alguém já conseguiu fazer e eu não consegui. Então eu não posso ficar cobrando de alguém algo que não é meu. E mesmo que eu consiga, eu não vou entrar no espaço de cobrança, porque o espaço de cobrança é um espaço de ignorância. Eu estou cobrando algo de alguém que está indo para esse lugar. Eu estou cobrando como se alguém já devesse ter. Eu não posso fazer isso, porque eu não sei quanto tempo esse espírito já passou, não sei das experiências. Muitas vezes, uma parte do espírito que não se desenvolveu em um aspecto, ele se desenvolveu em outros muito mais. Então, eu estou olhando um pedaço, eu estou olhando o núcleo de potenciação desse espírito. Eu não posso ficar julgando ele como um todo, porque ele já se desenvolveu em outras, nessa ele está menos. Se eu for comparar um com o outro, pode ser que ele seja muito mais do que eu. Apenas eu não tenho que ter esse espaço. Meu espaço é de um espaço da compreensão, do estágio evolutivo e me achar nesse ambiente. Então viver com Jesus
não é andar pisando leve, não, é prestar atenção no que ele falou. Viva a verdade libertadora. Essa verdade libertadora leva-nos ao amor, leva-nos à simplicidade, leva-nos a não entesourar tesouros em lugares perigosos, lugares onde o ladrão rouba, onde a traça come, o ferrugem corrói. Né? Nos leva a pensar que eu não tenho que me preocupar com certas coisas, porque essas coisas estão dentro de uma dinâmica da natureza que já serão providas de qualquer forma, tá certo? Então eu começo a ver a mensagem sendo colocada como instrumentalização de poder, empoderamento. O indivíduo que se vê assim, ele é livre para poder dizer: não estou sozinho, eu sou um divino atuando na terra. Eu sou emanação de Deus vivendo na terra pelo amor de Jesus. E por isso, eu não estou sozinho, eu não estou vazio, eu estou cheio de Deus. Eu estou cego, eu estou como aqueles cegos do Evangelho. Quando Jesus dizia: o que queres que eu te faça? Eu quero ver, eu quero enxergar. Essa era a proposta. Então, como Bartimeus da estrada, nós devemos nos levantar em direção a Jesus para que ele nos pergunte: o que você quer que eu faça? Observe que Jesus respeitava o estágio evolutivo do cego. Se ele dissesse: eu quero uma moeda, ele dizia: dê uma moeda para o cego. Mas eu quero ver. Então nós precisamos pedir a Jesus para vermos como os cegos pediram. Eu quero ver. Eu quero enxergar isso aí que você tem para me dizer. Eu quero enxergar essa lição que você tem para me ensinar. O que eu posso aprender com relação a isso? E a partir daí, a gente começar a ter na nossa vida uma atenção especial para transformarmos cada dia em um espaço evolutivo de crescimento, desenvolvimento do ser. Viver com Jesus é viver na perspectiva de que cada dia mais eu posso trabalhar para ser luz do mundo. Eu posso trabalhar para ser sal da terra. Eu posso trabalhar para ser melhor hoje do que fui ontem, menos do que amanhã. Eu posso fazer um processo evolutivo baseado no conhecimento, no autoconhecimento, no halo-conhecimento e em todo o conhecimento, nesse omniconhecimento, né? Nesse conhecimento omnidirecional em todas as partes, em todos os lugares, onde eu começo a compreender a essência da vida e a importância de pessoas como Jesus na minha existência. Falo de pessoas porque é uma pessoa, né? E Deus, sobretudo, como essa grande essência criadora, inteligência suprema e causa primária de tudo. Portanto, meus amigos, essas situações são situações muito mais acessíveis a cada um de nós do que nós podemos imaginar. Nós podemos ter réguas mais baixas, nós podemos ter patamares mais singelos, e na medida em que a gente se sinta confortável de ter ultrapassado esses patamares, a gente vai subindo, vai galgando, vai pequeno, vai subindo de passinho em passinho até o momento em que nós chegarmos lá em cima. A natureza não dá saltos e Deus não tem pressa. Essas são duas coisas que a gente não pode tirar da cabeça. Claro, quanto mais rápido a gente andar, quanto melhor a gente fizer, mais rápido a gente se liberta dessas coisas que a gente vive, dessas coisas horrorosas que a gente está vivendo. Quem sabe um homem do século 22 poderá olhar para trás e dizer: ah, agora eu entendi porque o homem realmente captou a ideia. Porque depois de 2000 anos a gente ainda dizer que a gente não compreende qual é o sentido da vida e qual é a essência do ser, significa dizer que a gente não entendeu foi nada. Tomara que a gente consiga entender. Quando eu vejo os movimentos da cristofobia se espalhando no mundo, eu posso imaginar realmente de que há um incômodo grandioso de que possa submergir, ou melhor, possa sair, né, emergir desse grande mar de ignorância, possa emergir uma proposta alternativa àquela que eles engendram no mundo. O homem que pensa, no modo geral, ele imagina construir uma sociedade de distribuição de migalhas para acúmulo de poucos. Isso é o que vai acontecer no mundo centralizado. Não tenho nenhuma dúvida disso, porque a Terra não tem condição de dar uma Ferrari para cada pessoa. Não existe matéria suficiente para isso, nem riqueza suficiente que dê isso aí. É preciso que haja uma certa diferença, e é preciso que haja aquele que vende, e é preciso que haja aquele que compra. É preciso que haja essa discrepância. Porém, em um determinado instante, as percepções serão tais que as necessidades menores levam pessoas a mudarem seus aspectos de vida, sociedade, etc. Ou seja, o espírito cristão poderá modificar como alternativa a esse modelo de centralização, poderá ser um modelo de consciência não centralizada,
que isso é completamente diferente do que está se propondo como modelo nova ordem mundial. Então é preciso que a gente entenda isso. Por que que existe perseguição? Ninguém nunca ia se preocupar se você está se ajoelhando numa cruz ou se está se ajoelhando num determinado caroço de milho, se isso não impactasse nos grandes planos dos grandes chamados pensadores da humanidade. Então nós temos que trabalhar individualmente cada ser. Nós. Não é a igreja, não é o centro espírita. É individualmente, cada indivíduo sendo trabalhado, ele vai trabalhar na sua casa, vai construir na sua casa, vai fazer com que se erijam casas, construam casas que sejam sólidas, casas na rocha, casas verdadeiramente na rocha, que são capazes de ajudar o homem, não só do século XXI, mas o homem da sociedade da regeneração. Portanto, meus amigos, queridos, é um prazer muito grande, mais uma vez, estar com vocês. Agradeço a oportunidade dessa conversa, pedindo ao Pai Celestial que derrame sobre suas vidas muita luz e muita paz, e que a nossa consciência nos leve a viver com Jesus todos os dias de nossa vida, e quem sabe um dia nos abraçaremos nessa grande comunhão divina e crística, que foi a sua grande proposta, o seu grande sonho de um dever amoroso para a humanidade. Fiquemos com Deus, que assim seja. Um grande abraço. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo